Aquilo parecia estranho. A acácia era uma árvore torta, espinhosa, difícil de cortar, difícil de trabalhar. Nada nela tinha cara mix de de construção mods de sagrada. Incredibox. Mas Deus não pediu uma Se madeira encontrar comum. ele, né? Pediu a madeira que não apodrecia, que não era comida por insetos, que resistia ao calor extremo e às tempestades de areia. Uma madeira dura como pedra. Uma madeira que sobreviveria no mesmo deserto onde o povo sobreviveria por 40 anos. O processo era brutal. Cada tábua precisava ter aproximadamente 4,5 metros de altura. Cada uma tinha que ser perfeitamente reta, mesmo que a árvore fosse torta. Cada uma tinha medidas exatas, Tá chegando sem perto. espaço para improviso. Ex-escravos, acostumados a barro e tijolos, agora estavam segurando enxós, serras e plainas primitivas. Achei. Transformar É esse troncos daqui, irregulares como é? em tábuas lisas era uma Gente, feitiçaria um pequeno à aviso. primeira vista, Se tornava você está de a fone, própria tira o fone, estrutura da casa de Deus. porque Por dentro, vão ter barulhos altos e por fora, muitas uma coisas cozinha altas. coberta por peles. Tipo, Mas ainda havia um desafio imenso música pela alta, frente. barulhos O altos. tabernáculo Então, não era um templo fixo. Não tinha tire os fundações fones de pedra. ouvidos Não podia ser e abaixe o colocado no chão, volume também. porque quando não tinha fundações profundas, não tinha nenhum tipo de base permanente. Era uma construção móvel. Mas aqui surge o dilema. Como manter de pé dezenas de tábuas Pessoal, gigantescas, se pesadas, vocês não gostam de barulhos no terreno grotescos instável do deserto? e Colocá-las diretamente barulhos na parede altos, era impossível. e você for autista, Afundariam como por peso. favor, não veja esse Com o vídeo. vento, Tá bom, se carregou, moveriam gente. ao menor toque. Aí, A solução que tá, Deus deu a vamos Moisés tentar era pegar tão uma simples à música. primeira vista Tá. e ao mesmo tempo tão engenhosa que desafia até a engenharia moderna. A Aí. resposta era prata. Cada tábua Não. de acácia revestida de ouro tinha dois encaixes inferiores, como dois pinos. E cada pino entrava dois Abaixa o volume, pessoal. Aí, já baixou o meu aqui. Essas bases não eram pequenas. Cada uma pesava aproximadamente um talento de prata, por volta de 35 quilos. Imagine sem mais. Se não bases pesadas, distribuídas milimetricamente pelo chão do deserto. Para sustentar uma estrutura incrível. Essas bases funcionavam como sapatos novos, pesadas o suficiente para calçar precisamente moldadas para que cada tábua encaixasse sem folga. Resultados para contar os vídeos Ó, pessoal, vou mostrar pra vocês como que explodiu o som. Usa esses personagens aqui. desgastados em caixa. Foram 40 anos repetindo esse processo de desgaste. 40 anos. Montar, desmontar. Carregar, levantar novamente. Nunca desajustou. Nunca precisou ser remodelado. Nunca perdeu a estabilidade. Porque cada parte Ai, meus ouvidos, gente. e executada pelo artesão treinador. O povo só devia agora quando o tabernáculo estivesse pronto. Mas para chegar até lá, eles precisaram primeiro confiar. Célula após célula, tábua após tábua. Que aquilo tudo funcionasse. A estrutura estava de pé. Você levou a área de ataque. Mas Deus não queria apenas saber de isso. O tabernáculo
pessoal, primeiro tem que mostrar o som de todos. Esse daqui é o primeiro. E cabecinha, cada uma com um significado. Cada fio tingido. Ei, caramba! Cada Merda. figura calculada antes mesmo de começar a tecer. Mas surge a pergunta: como conseguir cores tão raras no meio do deserto? O azul e a púrpura eram feitos esmagando glândulas de moluscos marinhos. Cada coisa simplesmente estava mais Ah, gente, e o povo eu vou avisar uma coisa. Esse mod aqui, ele é ruim. longe da felícia, Ele é ruim. longe das rotas comerciais de luxo. Ele tem De onde um veio aquele modelo A muito resposta ruim. está em Êxodo E 35. por isso que o som dele Todos travou. os que tinham essas tá? coisas as trouxeram como oferta ao Senhor. Esses tecidos, cores, fios e materiais provavelmente vieram do Egito, entregues como desconto na Agora- noite da Páscoa, quando os egípcios imploraram para que os hebreus fossem embora logo, entregando suas riquezas. Mas possuir o material não era suficiente. Era preciso transformar. Opa, coloquei no Esse lugar trabalho errado. como a todas as mulheres hábeis de coração. Elas criavam, Acabou. tingiam, secavam ao sol. Repetiam o processo dezenas de vezes até atingir a cor exata. Ele é um mod engraçado até. Chamado na Bíblia de o tabernáculo propriamente dito. Agora é esse. Mas isso não significa que Ele demora. simples colocados por cima. O texto indica que os querubins faziam parte da estrutura do tecido, aparecendo diretamente no pano quando era vestido. Algo que antes de começar, eles precisavam planejar o tecido, botar a cinta, prever onde cada cor começava e terminava. Agora é esse. Imaginar o resultado antes de existir. Um erro no cálculo. O querubim parecia ou O som dele é bom. repetido na medida errada. Não, Estamos falando peguei de errado. mulheres no deserto, sem manual, sem diagramas, sem modelos, criando o equivalente a tapeçarias reais dentro de uma tenda improvisada. E o resultado? Por fora, o tabernáculo parecia uma tenda rústica, comum, com peles expostas ao sol. Mas por dentro, Agora eu já vi. quem entrava via o céu, querubins bordados acima da cabeça, cores vivas que refletiam a luz É o último. tecidos que brilhavam como se fossem feitos para reis. O sagrado escondido sob o simples. O eterno escondido sob o comum. E enquanto os tecidos eram preparados, outra parte mística precisava ganhar forma. As vestes do sacerdote, que não eram apenas roupas, eram equipamentos de sobrevivência diante da santidade. As vestes do sumo sacerdote. Êxodo 28 descreve cada peça com detalhes impressionantes. Não eram roupas de There was a little devil thing who was brought to life on the silver screen. Used to make 'em trickle, now he makes 'em scream. It's Bendy in the devil's swing. Flash back to the place that made the cartoon scene, where the cobwebs grow with the robots. Era um ato de risco absoluto. Um erro, uma medida errada, um detalhe omitido, um descuido. Não. E o sacerdote poderia morrer instantaneamente. Imagine vestir uma roupa sabendo disso. Não tem som. Tá bom, agora vamos fazer um maker. 12 pedras vivas sobre o coração. A peça mais impressionante era o peitoral. Um quadrado de tecido dobrado contendo 12 pedras preciosas. Cada uma poderia ter uma tribo de Israel. Não eram pedras de coração. Eram lapidadas, bonitas, gravadas com precisão cirúrgica com os nomes das tribos. Antes de olhar para gravar uma grama, era necessário só abraços, trocas de mãos, habilidade extrema, paciência e nível absoluto. Tudo isso a corrente de ouro e o tempo da responsabilidade. O temporal era preso por corrente de ouro puro, assombrando o transporte sacerdotal. O seu destino era real. O seu destino Como é, gente? Vou ter que fazer lugar.
Aê, velho. Que susto. A presença de Deus não é consumida. O silêncio seria mais tarde. Embora a vida fosse muito espiritual, acreditam que a porta era amarrada à cintura do sacerdote. Caso morresse na frente, ninguém poderia entrar para vestir. Seria puxado de volta. Um detalhe possível. Um medo real. Um turbante e a lâmina de ouro. Sobre a testa do sacerdote havia uma lâmina de ouro puro com a inscrição: Santidade ao Senhor. Não era um traço decorativo, era um aviso. Aquele homem não lembrava de seu próprio nome, mas em nome de toda uma nação. A roupa que não podia errar. Costurar tudo isso no deserto exigia precisão absurda, proporções exatas, pesos equilibrados, fios detectáveis, medidas dadas diretamente por Deus. Uma roupa de era uma trompeta reduzida e nova. E enquanto o sacerdote ia da fora, os artesãos finalizavam cada peça que daria vida ao santuário. Estava quase só restava montar uma santa. As tábuas de acácia revestidas de ouro foram erguidas. Era preciso vários homens para levantar cada tábua. Outros para levantar 600 e a quatro cidades. Um país de ouro no meio do deserto. A estrutura tomou forma como um esqueleto dourado surgindo do pó. As longas barras transversais foram deslizadas através das argolas de ouro. Os tecidos foram estendidos por cima. Primeiro, o tecido interno, o mais sagrado, com coloridos tecidos de amor. Por cima dele, a cobertura de ouro listrado. Depois, as peles índices resistente ao sol e à tempestade. Oxe. De fora, parecia uma tenda comum. Por dentro, parecia o céu. O interior foi mobiliado. A arte da Place to meet the chorus, where the cobwebs grow with the force, and it's all connected to a closet. Miss Bendy and the English. He was a little guy who was brought to life on the silver screen. Used to make him trickle no babies on screen. It's Bendy and the devil's foi swing. posicionada com 12 pães novos. O candelabro foi aceso. Agora o último remix. O altar de incenso começou a queimar aroma diante de Deus. O altar de bronze e a bacia foram colocados no pátio externo. A casa estava montada, mas ainda faltava a resposta mais importante. Deus aceitaria o candelabro? O povo se reuniu do lado de fora. O deserto ficou em silêncio. Nem o vento parecia se mover. Moisés saiu da tenda depois de conferir cada detalhe. Cada peça estava exatamente como Deus ordenou no mestre. Então, aconteceu. Uma mudança veio algo.
agora habitava entre eles. O tabernáculo não era mais uma obra humana. Era uma casa